E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 19, 20, 21 e 22 de Segundas Reis. Nós hoje estamos fazendo 209 dias que começamos esse plano de leitura anual da Bíblia. Se você quiser fazer parte junto conosco, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem, tá bom? Então, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede poder dar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos dar sabedoria, vem nos dar concentração, foco, prestar atenção na Tua palavra, para que a gente assim possa aprender cada vez mais. Eu te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 19 de Segundas Reis tem um título assim: Ezequias busca a ajuda do Senhor. Versículo 1 do capítulo 19. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebina, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz o rei Ezequias: Hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: Digam ao rei que assim diz o Senhor: Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Assíria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Assíria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Libna. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em que você confia, o engane com promessas que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estavam em Telassar, os livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: Ó Senhor, o Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, Tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas estas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente Tu, Senhor, és Deus. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 20, que tem um título assim: Isaías prediz o livramento de Judá. Versículo 20 do capítulo 19. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, e o Senhor proferiu essa palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou
E de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas regiões mais distantes e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei estas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como capim que surge no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem. Sei onde está. Sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento e partiu por sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Serezé o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat, e outro filho, Esar-Adom, se tornou seu sucessor na Síria. Isso aí, meus irmãos, terminamos o capítulo 19 nesse versículo aqui, o versículo de número 37. Agora a gente vai para o capítulo 20, que tem um título assim: a doença e a recuperação de Ezequias. Versículo 1 do capítulo 20, 2 a 6. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor: põe essas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: volte Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse: preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu.
Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça voltar a 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor, e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acaz. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 12, que tem um título assim: Mensageiros da Babilônia. Versículo 12 do capítulo 20. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram da Babilônia, uma terra distante. E o que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ezequias respondeu: Eu lhe mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: A mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Manassés foi seu sucessor. Pronto, meus irmãos, nós terminamos o versículo 21, o capítulo 20. Agora a gente vai para o capítulo 21, que tem um título assim: Manassés reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efizibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai, Ezequias, havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste Aserá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os outros entre todos os astros do céu, e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: Meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos dois pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Aserá e colocá-la no templo, sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: Meu nome será honrado para sempre neste templo, em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis de meu servo Moisés, que meu servo Moisés lhes deu, não o expulsarei desta terra, que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Então o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis. É ainda mais perverso que os amorreus que habitavam nesta terra, antes de Israel, e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acá. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e depois o vira de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente de meu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo, pois eles fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram minha ira desde que seus antepassados saíram do Egito. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes
até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade à outra. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, tudo o que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 19, que tem um título assim: Amon reina em Judá. Versículo 19 do capítulo 21. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe se chamava Mesulemete, e era filha de Arus, de Jotibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou o rei seu filho Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor. Pronto, meus irmãos, no versículo 26, nós terminamos o capítulo 21. Agora a gente vai para o capítulo 22, que tem um título assim: Josias reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe: vá ao sumo sacerdote Ilquias, e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar madeiras e as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exija que supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 8, que tem um título assim: Ilquias encontra o rei Ilquias encontra a lei de Deus. Versículo 8 do capítulo 22. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor, os trabalhadores e supervisores do templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro para o rei. Quando leu, viu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida, deu ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, um secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei: vamos consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro, que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele disse que devemos fazer. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram no bairro Novo de Jerusalém consultar a profetisa Ulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade, sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no lei que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra seus habitantes,
que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido a seus antepassados e tivesse sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Pronto, meus irmãos, no versículo 20 nós terminamos o capítulo 22 e também terminamos a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, e que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã. E amanhã é o nosso último dia de leitura. Nós estaremos encerrando aí o livro de 2 Reis. Então, se você quiser continuar aqui lendo a palavra do Senhor, terminar esse livro, é só você vir aqui amanhã que a gente vai terminar ele em nome de Jesus. Se assim o Senhor permitir, tá bom? Então, tchau, valeu e a paz do Senhor.